Quanto à questão do desemprego, é naturalmente uma questão de enorme gravidade, quer do ponto de vista social, mas principalmente do ponto de vista humano. Tem, do ponto de vista social, uma consequência grave ao nível da desintegração social e tem também um impacto muito negativo ao nível da economia, do plano económico, porque o desemprego leva naturalmente à redução do consumo. A redução do consumo implica uma menor produção, uma menor criação de riqueza e, consequentemente, leva a maior desemprego. A solução para as questões do desemprego, cá na nossa região, como em todo o lado, mas aqui em particular, passa por olharmos com muita atenção para os recursos, para os nossos recursos, por identificar novas oportunidades de negócio, de gerar riqueza e para criarmos mais emprego. E passa também, segundo creio, por termos uma opção fundamental de consumirmos preferencialmente aquilo que é nosso. No que diz respeito à educação, eu creio que nós vivemos uma época em que deveríamos imputar, dar, atribuir mais responsabilidades à família e em particular aos pais, porque a educação é uma questão que se trata fundamentalmente da família e fundamentalmente com os progenitores. A escola deverá ser mais um veículo de aprendizagem, um local onde se aprende melhor a organizar a vida, a ter novos horizontes e novas perspectivas. Fazer do professor um educador é também uma boa medida, mas necessita fundamentalmente que se atribua ao professor maior valorização social, maior autoridade dentro da escola e na sua relação com o aluno em particular. Nas pescas nós deveríamos ter uma preocupação fundamental, que era de organizar melhor os agentes da fileira da pesca, quer armadores, quer pescadores, organizá-los numa perspectiva de mercado, de explorarem as condições naturais que temos, de explorarem os nossos recursos naturais, mas numa perspectiva empresarial de mercado, que pudesse trazer mais e melhor gestão ao setor e um bom plano de negócios para aqueles que se associassem. Por outro lado, envolver mais as nossas organizações e, do ponto de vista particular, os armadores e os pescadores, na defesa dos nossos recursos piscícolas e desenvolver, aproveitando também o mar, uma atividade emergente e que hoje já domina o mercado de peixe, que é a aquacultura. Na área da lavoura, nós temos que procurar sempre, quer na área da produção, quer na área da transformação, melhores eficiências e sempre uma busca incessante pela melhor produtividade. É assim que nós poderemos sobreviver neste setor aqui na região, porque é um setor que no mercado contará sempre com muita competitividade e, portanto, nós temos que privilegiar sempre a produtividade das nossas explorações e a eficiência das suas atividades, quer no setor produtivo, quer no setor da transformação. Devemos sempre ponderar bem os investimentos que fazemos, devemos ponderar melhor todos os investimentos a serem feitos no setor produtivo e transformador e buscar, no setor transformador em particular e nas pequenas unidades de produção e industriais, novos produtos que levem a uma maior sustentabilidade dos negócios e, fundamentalmente, também uma maior integração, quer ao nível comercial, quer ao nível industrial. Os produtos regionais têm que se afirmar no mercado sempre por razões de extraordinária qualidade. Nunca teremos uma economia de produção em escala e, portanto, a nossa grande preocupação deve ser de produzir com qualidade, sempre muita qualidade.
A identificação dos nossos produtos como produtos originários dos Açores é também um fator fundamental para que esses produtos tenham uma valorização do mercado, para que sejam bem identificados no mercado e, portanto, as questões que dizem respeito à rotulagem, quer facultativa, quer obrigatória, deverão sempre estar na agenda do dia e deve-se solicitar a todas as instâncias, nomeadamente comunitárias, para que autorizem, para que clarifiquem as questões da rotulagem dos produtos, porque não é indiferente ao consumidor consumir um produto de um local, de uma origem que para si é desconhecida ou que tem apenas um código de referência. É fundamental rotular os produtos e dar-lhes a origem de uma forma expressa nos respectivos invólucros. Depois, também é preciso, do nosso ponto de vista, organizar muito bem as produções, os produtores, os agricultores de uma forma particular, para que organizem melhor em algumas áreas de produção as suas produções, para que planifiquem as suas produções, principalmente aquelas na área dos frescos que se destinam ao mercado interno ou aos nossos novos mercados internos. É importante explorar os nossos mercados internos e isso só poderá ser feito se houver a organização e planificação das atividades dos nossos agricultores. É certo que também se fala muito, nos últimos tempos, de uma forma muito intensa, nas tarifas aéreas e na necessidade de termos tarifas aéreas com menor custo. Todos queremos, aliás, em tudo aquilo que consumimos, coisas mais baratas e todos queremos pagar menos por aquilo que consumimos. Mas já hoje existem passagens baratas, pacotes interessantes, com pré-pagamentos, com promoções, etc. Mas se quisermos um serviço público, se quisermos condições de serviço público nos transportes públicos, nós todos temos que pagar alguma coisa. E terão mesmo assim que pagar aqueles que viajam menos para aqueles que viajam mais. Mas era importante termos, mesmo assim, um preço que fosse comparativamente mais baixo nas nossas passagens aéreas. Não temos condições de chegar ao mercado e ao continente europeu sem ser por avião e, portanto, nós devíamos privilegiar um esforço muito grande no sentido de reduzirmos significativamente o preço dos transportes aéreos. Se bem que é sempre a mesma questão, nós teremos todos que pagar para que o transporte aéreo seja mais baixo. Creio que devemos recorrer, na medida do possível, aos fundos de coesão, nomeadamente da Comunidade Europeia, da União Europeia, para suportar, como existe aliás noutras regiões, os custos desse transporte e para facilitar o acesso ao continente e ao mercado por parte dos açorianos e dos seus produtos. No que diz respeito às belezas naturais, nós nos Açores temos muita e variada beleza, mas toda a nossa paisagem é uma paisagem humanizada. Isso significa que as nossas belezas naturais devem contar com a intervenção do homem e com uma intervenção qualificada do homem. Preservar as nossas belezas naturais não é abandoná-las, é intervir nelas e é intervir de uma forma ordenada, de uma forma planificada, com planos de gestão territorial competentes, por forma a continuarmos a ter no açoriano um verdadeiro jardineiro da sua paisagem. Se gostamos dos Açores, naturalmente também gostamos da sua gastronomia e o grande objetivo que deveríamos prosseguir na gastronomia açoriana era o de extrair mais dos alimentos, dos nossos alimentos e dos nossos produtos regionais, de extrair mais a sua riqueza, a riqueza dos seus sabores, dos sabores que lhes são naturais, que lhes são autênticos. Reinventar o prazer das coisas boas era um bom objetivo e reinventar o prazer de usufruir dos alimentos bons e saudáveis que temos, dos alimentos locais, seria também um dos méritos da nossa gastronomia. Em alguns casos temos que harmonizar os nossos sabores autênticos com a modernidade, com a estética que hoje se exigem em algumas circunstâncias. Mas eu creio que, como temos produtos de grande riqueza de sabor, penso que devíamos extrair deles o máximo da sua autenticidade
e dar-lhes a quem nos visita e exportá-los, porque são eles também um pouco do sabor e da qualidade dos Açores. Perguntam-me também sobre as diferenças, as semelhanças, os méritos entre a governação de Carlos César e de Mota Amaral. Eu diria que na governação de Mota Amaral tivemos muita preocupação relativamente às questões políticas, à criação, à concepção e criação de uma região política e administrativa, mas tivemos um olhar frouxo, pequeno, relativamente às questões da economia e sociais. Ou seja, tivemos alguma preocupação com a questão da construção da região autónoma dos Açores, do ponto de vista político e administrativo, mas pouco se lhe tocou no que diz respeito ao seu coração, à sua economia e à sua sociedade. Carlos César olhou mais e muito mais para a economia. É fantástica a obra de infraestruturação que hoje existe nos Açores, do ponto de vista do desenvolvimento das atividades económicas, na modernidade das respostas que hoje temos em vários setores da atividade económica. Olhou também muito para as questões sociais e é hoje também invejável a rede social que nós temos, é mesmo uma rede social impressionante, mas tenho muitas dúvidas relativamente à sustentabilidade de alguns desses investimentos, nomeadamente na área social. E nós temos que trabalhar muito para criar condições de sustentabilidade desses investimentos que são importantes para os Açores e para a qualidade de vida dos açorianos. Quanto aos impostos e à carga fiscal que hoje nos é debitada, eu penso que todos nós temos a obrigação de contribuir. E todos nós temos a obrigação de contribuir para a causa pública, porque no nosso dia-a-dia nós queremos melhores serviços, queremos melhor segurança social, queremos melhores acessibilidades, queremos melhores transportes, passagens mais baratas, queremos tudo melhor, mas poucos têm a condição e poucos têm a disponibilidade de quererem pagar por tudo o que querem de melhor de serviços e por tudo o que querem melhor da coisa pública. Mas penso também que, devendo todos contribuir para melhorar as respostas da coisa pública, deve haver também uma grande preocupação de quem governa por uma equidade fiscal e por uma justiça fiscal. Nem sempre isso acontece e situações mais gritantes de fuga ao fisco bem sinalizam a injustiça que há em muito do nosso sistema fiscal. Em todo o caso, também é importante que se diga que a carga fiscal, quando ultrapassa determinados limites, e penso que já o ultrapassamos, desmotiva claramente o investimento, como aquilo que agora se está passando no nosso país. E para além de desmotivar o investimento, para além de afastar o investimento, induz também uma economia paralela que deixa de ser contributiva e, portanto, passa a uma área de penumbra do ponto de vista da sua colaboração para as respostas coletivas. E, portanto, penso que nós devíamos ter menor carga fiscal, maior justiça na sua atribuição e maior equidade social. O futuro dos Açores. O futuro dos Açores passa, do meu ponto de vista, por afirmarmos esta região como uma região que seja sinónimo de qualidade. De qualidade na sua vida política, de qualidade na sua vida cultural, na sua vida económica e na sua vida social. Os Açores têm que continuar a ser uma região de qualidade em todas as suas expressões. E por isso o futuro dos Açores será sempre grandioso se nos preocuparmos em termos de respostas de qualidade em todas as áreas da ação económica, social, política e até do ponto de vista religioso. Nos valores, na ética, na política, na cultura, também na economia e também na atividade, em toda a atividade social. Nós, aliás, somos conhecidos por sermos uma região de valores, bem diferente de outras. Somos conhecidos por sermos uma região culturalmente muito digna, com grande expressão nacional e mesmo internacional para a nossa diáspora. Temos também uma região que, do ponto de vista económico, é considerada uma região laboriosa, com gente produtiva, e, portanto, o que nós devemos é afirmar todos esses valores na qualificação da nossa região
porque creio que as pessoas procurarão sempre no futuro as regiões com qualidade e nós seremos sempre, para esses valores, para a afirmação desses valores, uma região de qualidade. Aliás, tem sido assim que nós nos afirmamos também no espaço nacional, no espaço europeu e no espaço típico da nossa diáspora. Hoje, os imigrantes açorianos já não representam o mesmo que representavam há 50 ou 60 anos atrás. Hoje já não se sente tanto aquele misto de saudade, de revolta e de alegria quando olhávamos para um imigrante. O misto de saudade pela partida de um ente familiar, de uma pessoa querida, pela longura em que ele se colocava, pelas fracturas sociais que isso criava, pela divisão das famílias. Já não sentimos a revolta por não termos na região condições para dar aos nossos imigrantes iguais àquelas que iam buscar lá longe. Mas também sentíamos naquela altura uma certa alegria por sabermos que os nossos entes queridos, os nossos imigrantes, acabavam por encontrar noutras terras aquilo que a nossa não lhes era capaz de dar. Este misto de sentimentos de saudade, de revolta e de alegria já hoje não existe quando olhamos para os nossos imigrantes. Infelizmente, nós estamos hoje com as condições sociais e económicas que a crise tem vindo a provocar, estamos hoje a atirar para fora do país novos imigrantes, mas ao contrário daqueles que há 50 anos atrás buscavam condições de subsistência, hoje nós exportamos gente qualificada, com competências, que num futuro próximo vão fazer muita falta ao nosso desenvolvimento coletivo. Hoje já não se relevam tanto aqueles que em tempos saíram da nossa terra. Já não são tão importantes as suas poupanças, as suas remessas dos imigrantes. Mas hoje deve ser muito importante dar a estes que um dia emigraram melhores condições para virem à sua terra, para redescobrirem a sua terra e para aqui trazerem os seus descendentes da segunda, da terceira, da quarta geração, para redescobrirem a terra dos seus avós, dos seus antepassados. E ao mesmo tempo para, com isso, dar tributo àqueles que emigraram e àqueles que longe da sua terra buscaram melhores condições para a sua vida.